Bom dia, pessoal. É uma honra ter você aqui, professor Esther, para abordar sobre o tema de logística internacional. Essa é a nossa segunda capacitação com a Comex Mac. Então, fica à vontade. Estamos muito felizes por estar aqui. Pessoal, bom dia. É um prazer aqui ajudar vocês, né, a aprender um pouquinho sobre esses temas tão importantes em comércio exterior. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a logística internacional, vou falar um pouquinho de conceitos, a importância da logística internacional e os principais modais de transportes em logística internacional, não é? Então, eu coloquei aqui como objetivo explicar a vocês o que vem a ser a logística internacional, a sua importância ou relevância no comércio global e os principais modais de transportes, correto? Então, primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que quando a gente vai falar de logística internacional, vamos falar o que vem a ser logística, não é? E de acordo aqui com Bauer, Sox e Claus, e o Conselho de Gerenciamento Logístico, eles dizem assim: logística é o processo de planejar, implementar, controlar o fluxo de armazenagem eficiente, não é, gente? E de baixo custo de matérias-primas, estoque em processo, produto acabado e todas as informações relacionadas desde o ponto de origem até a entrega do consumidor final. Em outras palavras, o que ele quis dizer é que antigamente, não é, as pessoas viam logística somente como, coloquei um produto dentro do caminhão e vou levar até o cliente final. Viam assim só a movimentação de um produto ou de um insumo nos modais de transportes, aqui eu dei um exemplo de um caminhão, e levar até o consumidor final. E a partir de 1990, o Conselho de Gerenciamento Logístico, que é um órgão que faz palestras e todas as pessoas assim de grande porte internacional estão envolvidas nesse órgão, disse assim, não, logística é muito mais. Logística é todo o processo de um cliente vai comprar um produto, não é? Ele tem que verificar se ele vai comprar o tipo de cotames que ele vai comprar, se é ex-works, se é custo seguro e frete, no caso do Delivery to the Page, não é? E daí ele vai verificar se como é que ele vai trazer esse transporte, esse produto desde a fábrica do vendedor até a sua fábrica, porque pode ficar, às vezes, responsabilidade de parte da logística do modal de transporte por parte do vendedor, outras por parte do comprador, não é? Mas também ele tem que fazer todo um gerenciamento, como que ele vai comprar, como ele vai trazer, como que ele vai estocar no porto, depois do porto trazer até o porto de destino, se é o importador que está comprando, depois do porto de destino até a sua fábrica, como que esses insumos vão entrar na sua fábrica, como ele vai armazenar na fábrica, se é próximo da máquina que vai produzir o produto ou não. Aí depois, por exemplo, se é um insumo que ele está trazendo para processar um produto aqui no Brasil, não é? Aí, como ele vai produzir esse produto? Depois, como é que ele vai mandar esse produto? Se vai mandar embarque direto para o cliente, se não vai mandar embarque direto para o cliente. Então, são várias fases que a gente tem hoje na logística. Mas o que eu acho assim, mais interessante, que eu sou apaixonada na logística, é que diz assim: olha, a logística é o produto certo. Quer dizer, não adianta nada, seja aqui um exportador, que a gente está falando de logística internacional, né? Produzir o melhor produto do mundo. Se quando o seu comprador disser assim, olha, eu quero que esteja no porto aqui do meu país, na quarta semana de outubro, a carga não estiver lá, né? Então, tem que estar no momento certo que o cliente quer, no lugar certo que o cliente quer, nas condições certas. Ele quer um produto verde, rosa, amarelo, sem avarias, não é, gente? E pelo menor custo possível. E por que que a gente fala menor custo possível? Porque a gente sabe que existe a negociação do valor da mercadoria, onde ali quem está vendendo, vamos falar aqui de logística internacional, o exportador, não é? Ele colocou os custos fixos, os custos variáveis, a margem de lucro, aí depois a gente sabe que ele foi lá, retirou todos os impostos, não é? Primeiro ele colocou custos fixos, custos variáveis, margem de lucro, retirou todos os impostos, aí voltou de novo colocar, vocês aprenderam com a professora Francisca, não é? Outros custos para o mercado externo e a margem de lucro, correto, pessoas? Aí você negociou ex-works, mas onde que a logística entra? Porque não adianta nada se ele conseguir um bom valor ex-works e o frete é muito caro, inviabiliza a venda daquele produto. Então, nas condições certas, pelo custo certo, né? E eu gosto muito
conceito que a gente vai falar agora, que também é do professor Bauer-Sox e Kloss, né? Que o professor Bauer-Sox ele nem está já mais aqui, não é? Mas ele foi um dos, a gente diz aqui, precursores, os pioneiros aqui a escrever sobre logística, né? Ele diz assim que logística nunca para, ela está ocorrendo no mundo, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Então, independente se é no mercado interno ou no externo, ela nunca para, não é? E eles também deixaram bem enfatizado que a missão da logística é colocar mercadorias ou serviços serviços, né? No tempo certo, no lugar certo, no instante correto, na condição desejável, ao menor custo possível. Então, essa é a missão da logística. A gente tem que fazer de tudo, quer dizer, eu falo quem trabalha na área, né? Tem que fazer de tudo para entregar o produto ao cliente no momento que ele quer. E aí, por que nós dizemos que o nível de serviço é a chave? Porque nós dizemos o seguinte: o nível de serviço oferecido ao cliente através da logística é a chave do negócio. Não adianta nada também ele produzir, o exportador, um produto maravilhoso, conseguir vender a um valor muito bom e conseguir fretes bons, mas o frete é bom, mas, por exemplo, não é? Ele conseguiu levar de São Paulo até Santos por um bom caminhão, colocou no navio. Geralmente, no modal marítimo, raramente nós temos, podemos dizer aqui, não é, gente, avarias, porque os armadores são muito rigorosos com relação às mercadorias que estão entrando a bordo do porão do navio. Mas lá, suponhamos que ele tenha vendido, não é, no Incoterms Delivery Duty Paid, ou outro tipo de Incoterms, que ele tem que levar até uma determinada parte, esse produto do porto, até uma cidade próxima da casa do importador. Lá na pontinha final, ele me contrata uma transportadora, não é, que não é muito boa, e ela coloca de qualquer jeito o produto dentro do caminhão e chega variável, avariado. Então, já não gostaram muito, né? Ou também, para economizar frete, isso é um pouquinho raro, mas para economizar frete, né, hoje em dia, ele pega e vai escolher um navio onde a rota demora muito mais, aí vai chegar mais tarde para o cliente. Então, a maneira como a gente entrega o produto para o cliente, quem trabalha em logística, né, no menor tempo possível, em perfeitas condições, é que vai fazer com que aquele cliente compre o seu produto, não é? Então, a excelência do atendimento ao cliente através da logística eficiente, a gente diz que também pode determinar o sucesso de uma organização. Aí a gente está entrando em que vier a ser logística internacional, correto, pessoas? Então, no caso de logística internacional, nós dizemos que ela é muito mais complexa do que você fazer todo um planejamento aqui na logística nacional. Porque na logística nacional, apesar que nosso país tem dimensões enormes, não é? Mas, por exemplo, se você vender um produto aqui de São Paulo para entregar na cidade de Fortaleza, no Ceará, que são mais de 3.000 quilômetros de distância, e você pretendia mandar esse produto via cabotagem. A professora quer cabotagem, é quando eu mando via modal marítimo entre portos do Brasil. Mas aí deu algum problema e, sei lá, greve nos portos, algum problema que você não pode mandar via cabotagem, você vai pagar um custo, né? Às vezes cabotagem era mais barato, você vai pagar um custo mais caro, mas pode mandar de caminhão, correto, pessoas? E vai atender o cliente na data que ele quiser. Agora, no mercado externo, já não funciona dessa maneira. Quando você negociou uma mercadoria com o cliente, ele disse: Olha, eu quero que você embarque na primeira semana de outubro. Está lá escrito na carta de crédito. Se você vendeu através de carta de crédito, então, né? Primeira semana de outubro. Para tudo, para você colocar essa mercadoria na primeira semana de outubro, houve um planejamento com 20, ou a gente diz assim, 30 dias de antecedência, porque você teve que reservar um espaço
no navio que você quer embarcar aquela mercadoria, que nós chamamos de reserva de praça. Então, primeiro você vai ver se tem um navio disponível na data que o importador quis, mesmo quando você está vendendo a mercadoria. Tem o produto? Tem. Concluiu a negociação, imediatamente você já vai reservar um espaço do container, se for via container, no navio, para que você possa embarcar aquela mercadoria. Aí você planejou, não é? Todo o fluxo para depois pegar o container em Santos, trazer até São Paulo, encher, nós dizemos estufar o container e devolver ele no Porto de Santos. Se por alguma infelicidade, por exemplo, você tinha tudo planejado para produzir aquela mercadoria, mas aí veio uma tempestade muito grande e houveram problemas na fábrica e você vai ficar parado aí 4, 5 dias, você vai perder o navio na primeira semana de outubro. Então, você depois vai lá verificar com o armador se tem espaço para embarcar no navio na segunda ou terceira semana. Às vezes não tem espaço, não é, gente? Principalmente se são meses de final de trimestre, 2 últimas semanas, que a gente fala março, depois a gente fala junho, depois a gente fala setembro, dezembro, aí é mais complicado ainda, porque é final de trimestre, e aí os exportadores precisam mostrar, não é? As empresas exportadoras mostrarem tudo que fez, que faturou aí para os acionistas, não é, pessoas? Então fica mais complicado ainda. E não dá para você embarcar. Aí você vai ter, não dá para embarcar na primeira semana porque houve esse problema aí, mas foi um problema de força maior. Aí você vai ter que primeiro verificar quando tem o navio disponível, depois voltar e conversar com o importador para ele fazer uma alteração na carta de crédito, né? Então, são assim dificuldades que a gente tem na área de logística internacional. Então, a gente diz que são os fluxos das informações, não é? A gente diz que é transporte, armazenagem, o desembaraço aduaneiro, que a gente às vezes também está tudo prontinho lá e vai que dá algum problema que a Receita fala, não, não é canal verde, e aí, por algum motivo, ela segura o processo, você perde o navio, não é? Seguro, documentação. E aí a gente diz também assim, olha, diferenças, né? A logística aqui no nosso país, a gente diz a doméstica, para tirar a mercadoria da fábrica do exportador e levar até o Porto de Santos, dependendo onde o exportador está, ela é muito mais complexa, não é, gente? Às vezes também algumas barreiras alfandegárias, a distância para entregar em outros países, não é? E vocês também aprenderam, ou não sei, né? Vocês aqui, se todos são de mercado externo, acho que tem meninas que são de administração, não são de comércio, e também ainda não chegaram, né? Ainda aprender os riscos cambiais que podem envolver, que impactam também na área de logística, não é? Então, de novo, o Bauer Sox diz o seguinte: uma empresa que opera no mercado internacional, ela tem que ter um sistema de logística muito bem planejado para ter uma boa vantagem competitiva. E aí, o que eu acho bacana, que é saboroso na logística, não é? Porque muitas vezes, vou dar aqui um exemplo a vocês. Você faz aqui a negociação ex-works, aí o cliente fala assim, mas agora eu quero uma negociação custo, seguro e frete, eu queria ver quanto fica para você trazer o container até Santos e depois de Santos até um porto, às vezes ele está, por exemplo, na Áustria, não é? Em Viena, até um porto próximo da Áustria. Aí que você faz como exportador? Você cota com vários armadores um frete e você olha lá, que é só um exemplo, né? Olha no mapa mundo e fala assim: Hamburgo, a distância de Hamburgo até Viena, Áustria, é menor. Então, eu vou cotar um frete via Hamburgo. Mas, de repente, o armador não tem muita carga para aquele porto e ele vai te dar um frete, a gente diz, né, marítimo, um pouquinho maior, certo? Do que se você fosse por Antuérpia. Mas aí você fala assim, mas Antuérpia, Bélgica, é muito mais distante do que Viena, né? É muito mais distante levar de Antuérpia, Bélgica, para Viena do que de Hamburgo para Viena. Só que não tem muito transporte, a gente diz nem ferroviário, nem rodoviário, não tem muitos produtos saindo de Viena e indo até Hamburgo. Como Antuérpia é um grande porto, tem muita mercadoria vindo de vários países ali da Europa para Antuérpia e retornando vazio para Viena. E aí você às vezes, não é, gente, vai
pagar o frete, às vezes, mais barato, levando para um porto mais distante, porque como tem um fluxo grande de mercadorias saindo do Brasil e o navio escalando em Antuérpia, e como tem um fluxo grande de mercadorias vindo de outros países, ou principalmente da Ásia, da Áustria, indo para Antuérpia, e o caminhão ou vagão vai retornar vazio, você pode pagar um frete menor e entregar a mercadoria para o cliente. Então, tem toda essa logística que a gente fala de verificar o valor da mercadoria, né? Mesmo sendo distante, mas se tem transporte de retorno e ele está voltando vazio, você pode conseguir um frete menor. Aí você fala, ah, mas teve uma distância maior, demorou às vezes um dia a mais, demorou um dia a mais, mas o que, que as empresas fazem? As empresas hoje, elas querem vender. Vender para obter lucro. E quem compra, quer comprar, não é, gente? Com um preço mais acessível. Então, a logística internacional é responsável por tudo isso, né? E aí ele diz assim que ela tem box aqui é Balu, né? Diz que ela tem uma grande importância na escala global, como a professora falou, porque os custos logísticos são um fator-chave para estimular o comércio entre países, podendo, a gente diz aqui, determinar diferenças de custos na produção. E eu sempre digo assim, né? Às vezes, por exemplo, você tem um produto aqui no Brasil que ele é muito mais barato para ser produzido e quando você vende ex-works para o importador, é muito mais barato do que qualquer outro país do mundo. Mas, infelizmente, os nossos custos logísticos, principalmente no mercado interno, ficam tão caros que fica inviável esse importador comprar o produto brasileiro. Aí ele vai comprar até por um preço um pouco mais caro o ex-works de outro país, mas vai chegar mais barato no país dele, porque o valor dos modais de transporte, principalmente internos, não é? Sai muito mais barato. Então, fica aqui, a gente diz aqui, né? Compensa aí o custo de transporte, às vezes compensa, mesmo que você vendeu uma mercadoria um pouquinho mais cara, mas se o custo de transporte for mais barato, aí compensa o importador comprar daquele exportador. Deu para vocês entenderem? Bom, espero que sim. Qualquer coisa, estamos aqui para perguntas, não é? Então, nós Sim, dizemos Pro. assim, então tá bom. Então, nós dizemos assim, que a logística internacional, ela é uma gestão integrada, porque, gente, ela está, a gente aqui coordenando, não é? A gente coordena aqui a produção, a gente coordena, vamos por partes então, quando o exportador vendeu uma mercadoria para o importador, na hora da negociação, ele vai ali, né, tá negociando o valor da mercadoria, a quantidade, primeiro, o valor da mercadoria, a quantidade, e quando quer que embarque, ele vai verificar com o seu pessoal ali, não é, de produção, se pode produzir na data que o importador quer, vai verificar com o pessoal de logística se tem o navio, e para a data que o importador quer. Aí, olha, o pessoal de logística já vai conversar com produção para saber, vai ter realmente a produção para X data, para atender o navio em X data? Sim. Aí ele também vai verificar com compras. Tem todos os insumos necessários para produzir essa mercadoria na data que o importador quer? Aí compras já vai verificar se tem ou não, porque de repente, não é, tem que comprar insumos e quem é que vai às vezes contratar o frete, a maioria aí, não é? É a área de logística que vai comprar o insumo, que deve ser às vezes ou no mercado interno ou no externo, ou mesmo que o insumo, quem vai trazer, não é, a parte de transporte, comprou o insumo, custo seguro e frete, quem está vendendo o insumo vai entregar aqui na fábrica do Brasil, a logística também tem que verificar ali, não é, que ela é responsável, armazéns ali dentro da empresa para colocar essa mercadoria. Então a gente diz assim que fora esse fluxo interno que a logística tem que fazer, aí depois como é que vai levar até o porto, reservar o navio até chegar no porto de destino. Então, tem toda uma coordenação dentro da empresa, informações que a gente tem que saber também se aquele navio que você está reservando praça, de repente ele faz uma rota, mas devido aos conflitos desviou a rota, se você vai continuar embarcando aquele armador, ou vai modificar de armador, ou vai ter que para outro armador, porque
vai para uma outra rota que vai evitar conflitos, não é, gente? Então, é uma integração, a gente diz aqui, integrada com todos, a gente diz aqui, participantes da cadeia logística, não é? Que aqui no caso são o exportador, aí a gente tem a Receita Federal, não é que você vai entrar dentro do Portal Único Siscomex, aí você tem o armador, ele também aqui, antes de embarcar a carga, tem todo um sistema para receber o seu container e jogar dentro do sistema que é ligado na Receita Federal, que chama Siscarga. Depois que embarca, ele tem que averbar, dizer, olha, embarquei essa mercadoria no navio tal, vai dar um número de conhecimento de embarque, chama Bill of Lading, não é? Aí você tem que receber esse conhecimento de embarque para depois pegar todos os documentos, não é? A logística aqui vai pegar aqui todos os documentos e mandar para o exportador. Mas por que a logística? Porque a maioria das empresas exportadoras deixam o departamento documental embaixo da responsabilidade do departamento logístico, certo, pessoas? Aí ele também é o responsável de mandar essa mercadoria, aliás, mandar a mercadoria e mandar todos os documentos que vocês aprenderam com a professora Francisca para o importador. Então, tem uma gestão integrada aqui. E os processos não são fáceis, né? São processos bem complexos, porque se a área de logística é a responsável pela documentação, assim que o exportador vendeu a mercadoria para o importador, o departamento de venda do exportador, o departamento de vendas vendeu. Aí depois, muitas das responsabilidades, a maioria passa para a logística, para ver, recebe a carta de crédito, aí vai ter uma pessoa que analisa a carta de crédito, analisou a carta de crédito, volta para o departamento de vendas e fala, olha, a carta de crédito está correta, aí o departamento de vendas fala, então vamos mandar a produzir, e a partir do momento que começa a produção do produto até chegar, por exemplo, se a venda foi custo seguro e frete no destino, lá no porto do importador, fica tudo a cargo do departamento de logística. A maioria das empresas, hoje em dia, né, colocam a parte documental, tanto de importação nem tanto, de importação fica mais ali na parte de compras, mas de exportação fica abaixo da logística, não é? E aí nós dizemos que toda essa coordenação é fundamental para que as empresas tenham, nós dizemos aqui, não é, gente, uma boa competitividade global, correto? Então, qual é a importância da logística? Nós dizemos aqui, né, internacional. Ela é muito importante, não é, gente? Porque ela viabiliza o comércio mundial e a integração entre todas as cadeias globais de valor, não é? Ela reduz custos, porque aumenta a eficiência nas operações globais. A partir do momento que você tem uma ótima infraestrutura de transporte, que infelizmente não é o caso aqui do nosso país, que nós temos 60% do que nós transportamos é via modal rodoviário, não é, gente? E, vamos dizer aqui, 25% via modal ferroviário. E por ser modal rodoviário, para você pegar uma mercadoria, olha, mesmo que você não vá pegar o container em Santos, trazer até a sua fábrica estufar e depois devolver para Santos. Isso você só faz se você está próximo do porto até uns 100, 200 quilômetros. Mas se você já está mais distante do porto, você tem que pegar a mercadoria, colocar no modal e trazer até o porto, alugar um armazém, pegar o container no terminal do armador e devolver, colocar esse container no armazém que o exportador alugou, estufar a mercadoria e levar até o terminal do armador para embarcar a mercadoria. E se você pudesse trazer de modal ferroviário, reduzia muito mais o custo. Mas como nós não temos, não é, uma grande participação do modal ferroviário aqui no Brasil, você vai ter que trazer de modal rodoviário. E os custos são mais caros. E isso impacta também na eficiência, a gente diz, das operações, não é? E aí a gente diz que, através da logística, como a professora falou, melhora o serviço ao cliente, aumentando, né, a competitividade do nosso país, principalmente, não é, no mercado internacional, certo? Uma coisa interessante que eu trouxe aqui para vocês, não é? E a gente está falando da logística internacional, mas existe eu coloquei aqui, existe algum indicador de desempenho que avalia a eficiência da logística internacional
de cada país, porque todos os países que exportam, será que existe um indicador de desempenho que fica avaliando a infraestrutura de transportes de cada país, não é? E aí, gente, existe. Existe aqui, a gente chama o LPI, Logistics Performance Index, que em português é o Índice de Desempenho Logístico, né? Que foi criado pelo Banco Mundial para avaliar a eficiência logística dos países que operam no comércio internacional, né? Então, ele mede como cada país realiza suas atividades logísticas, tanto dentro do mercado interno para levar a mercadoria até o porto e depois, né, como que são as como que é a infraestrutura portuária dos países, correto, gente? Então ele está levando em consideração a infraestrutura portuária do país, se o navio demora muito para atracar, se o navio demora muito para carregar, se tem alguns problemas durante o carregamento, como é o despacho aduaneiro, né, até entregar lá para o cliente, seja custo seguro e frete, ou seja, uma venda free on board, ou seja, um outro tipo de Incoterms, não é? E aí, olha, como a professora falou, avalia a qualidade da infraestrutura logística e como movimenta as mercadorias em cada país, tanto para exportação quanto para importação. Então, esse índice a gente diz que ele foi construído com base em 6 critérios principais: eficiência nos processos alfandegários, rapidez, previsibilidade de despacho, qualidade de infraestrutura de transporte e logística nos portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, facilidade para embarques internacionais, organizar os embarques, não é, gente? Como a professora falou, disponibilidade de transportadoras, aqui que ele fala é armador, transportadora rodoviária, ferroviária, competência e qualidade dos serviços logísticos, a eficiência aqui que a gente fala dos despachantes, dos operadores, que também operadores aqui, também nós temos lá no Porto, o órgão de gestão de mão de obra, não é? Que vai dar ali os estivadores para ajudar o carregamento dos navios, não é, gente? Capacidade de rastreamento e rastreabilidade de cargas, o uso de tecnologia e transparência nas informações, e aqui ele diz a pontualidade nas entregas, cumprimento dos prazos combinados com os clientes e parceiros. Eu fui aqui dizer também, né, que tem uma escala. Ele tem uma escala de 1 a 5, onde as notas mais altas, não é, gente? São países que têm operações logísticas mais eficientes, confiáveis e, a gente diz, integradas no comércio internacional. E vocês vejam, né? Esse aqui foi o último relatório de 2023. O principal porto que a gente diz aqui que eles. Ah, não, peraí, eu queria que a gente diz aqui, né? Aqui não é principais portos do mundo, não, gente. Esse aqui eu queria dizer assim, professora, nesse slide, peraí. Eu quis. Opa. Não é principais, eu mudei aqui os principais portos, mas esses portos aqui, mas aqui são dos países, não é, gente? Os principais países do mundo que conseguiram ter destaque no LPI, desculpa aqui neste erro, foram Singapura, Finlândia, Dinamarca. E o Brasil ficou na colocação número 51 com uma nota 3,2, não é? Mas mesmo assim, nós já tivemos avanços em rastreabilidade e desafios na nossa infraestrutura de transportes e na alfândega. É porque eu queria depois explicar os principais portos do mundo, eu peço desculpa aqui nessa falha do slide, tá? E aqui nós temos os principais modais de transportes internacional. Nós temos o modal marítimo, que nós dizemos que o modal marítimo ele é um dos modais que nós mais utilizamos na logística, não é, internacional, porque ele leva grandes volumes, a gente diz, não é, gente, e oferece o melhor custo-benefício em longas distâncias. Nós temos o modal aéreo, que ele é bem mais rápido, não é? Então, a principal vantagem do modal aéreo é a sua velocidade. Desvantagens: o custo é muito mais caro e a gente diz assim, não é? E o espaço do avião é menor. Só para vocês terem uma ideia, eu vou embarcar num container de 20 pés, que eu vou demonstrar aqui para vocês. Se eu sou exportador, posso embarcar 20 mil pares de calçados. E se eu mandar via modal marítimo, o frete de Santos
até, vamos dizer, o porto de Miami, ficará 20 centes de dólar por par de calçados. Já no modal aéreo, eu vou mandar aqui 100 pares de calçados do Aeroporto Internacional de Guarulhos até o aeroporto de Miami, 100 pares de calçados. E o frete sai 3 dólares por par. Então, muito mais caro que o modal marítimo. Você vai mandar uma quantidade menor e o frete é bem mais caro, porque o modal marítimo foi feito para cargas de urgência, que a gente diz aqui, não é, gente? E de alto valor agregado. E nós temos também aqui no nosso país, estou falando com relação ao nosso país, os modais rodoviário e ferroviário. Mas aqui a gente usa bem o modal rodoviário para Argentina, Paraguai, Uruguai, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile. Podemos ir para o Peru via modal rodoviário? Podemos, mas nós utilizamos, as estradas não são muito boas, nós utilizamos mais o modal marítimo. E Bolívia também mandamos via modal rodoviário. Agora, o ferroviário, ele fica mais somente, né, entre Brasil e Argentina, correto, pessoas? O ferroviário somente Brasil e Argentina. Então, nós somos deficientes com relação ao modal ferroviário. Vamos então falar aqui sobre o modal marítimo. E esse é o modal que nós mais utilizamos na logística internacional. Ele domina o comércio internacional em volume, não é? E até, vamos dizer, 1980, principalmente aqui no nosso país, nós não utilizávamos containers, não é? Porque os containers começaram a ser utilizados no mundo a partir de 1960, mas até 1980, no nosso país, nós não víamos aqui navios porta-containers. Então você fala, mas como é que exportava uma mercadoria? Colocava a mercadoria no pallet e lá dentro era assim, né? Um pallet com calçados, um pallet com a gente fala aqui cutelaria, né? Garfos, facas, um pallet aqui ou vários pallets com bolsas. Interessante, que era tudo assim, carga, pallet solto ali no navio, mas eles não perdiam muitas cargas. Mas a partir de 1960, nos Estados Unidos, Europa, e depois começou a chegar aqui no Brasil, que aí a gente começou a exportar mais, os navios começaram vir, não é, para transporte da carga em container. Então, hoje, a gente diz que a containerização padronizou o transporte global, não é? E em 2024 foram movimentados 183,16 milhões de containers pelo mundo. Eu vou explicar aqui para vocês uma coisa interessante. O que significa TEU? 20 Unit, não é? Então, e aumentou aqui 6,2%. Veja, eu vou andar um pouquinho aqui o slide. Nós temos o container de 20, que 20 pés, a gente chama 20 pés, não é? Que nós chamamos em inglês de 20 unit. E nós temos os containers de 40 pés, que a gente chama 40 pés, não é? Que nós chamamos de 4 unit. Uma coisa interessante, se você olhar aqui as dimensões, no container de 20 pés, o comprimento é 5,90. No de 40 pés, 12,02. E o 40 pés high cubic, a diferença é que a altura é um pouquinho maior, 12,02. A largura, 2,32, 2,35, 2,35. A altura, 2,38, 2,39. E aqui no high cubic, 2,69. E aqui tem a cubagem, correto, gente? 36,6, 67,3, 76,3. Uma coisa interessante, se você olhar o comprimento, o container de 40, ele tem o dobro de comprimento do container de 20. Mas nós temos aqui a lei da balança. E a lei da balança mundial, correto, pessoas? Diz assim: o máximo que um container pode trafegar com carga nas estradas, carga útil dentro do container, 26 toneladas. Aí é a carga do container, depois você vai pôr aqui o peso da carga do container, o peso do container, o peso do caminhão vazio, que né, conta também aqui, com o motorista. Ao todo dá mais ou menos umas 45 toneladas, 46, que um caminhão pode andar numa rodovia, mas com carga dentro, 26 toneladas. E o que acontece? No container de 20, a gente pode pôr até 20 toneladas. Neste aqui, apesar de o comprimento ser maior,
eu não posso pôr o dobro de tonelagem, mesmo que a carga possibilite pôr o dobro de tonelagem, ou até 30 toneladas, 35, não posso. Por quê? Porque tem a lei da balança. Se eu colocar maior, não vou trafegar e não posso trafegar, porque senão vai danificar, a gente diz aqui, né, o asfalto das rodovias, né? E um dado interessante também, quando você for mandar para os Estados Unidos é um país é, diferenciado, porque cada estado tem uma lei da balança. Então, suponhamos que você mandou sua mercadoria para entrar pelo porto da Filadélfia e vai levar até a cidade de Cincinnati, Ohio. Filadélfia, um exemplo, até Cincinnati, Ohio. Se você for de rodovia e está com container de 40 pés, você pode embarcar 25 toneladas no container. Suponhamos que você vai embarcar um container, fez uma reserva de praça e vai embarcar esse container via Filadélfia, por dois motivos, porque você conseguiu um bom frete via Filadélfia e você viu que o transporte rodoviário de Filadélfia a Cincinnati, Ohio, era mais barato, certo? E poderia também mandar de Filadélfia para o Cincinnati, Ohio, via ferrovia. E na hora que o navio atracou no porto e foi embarcar sua mercadoria, ele liga para você e fala assim: olha, ou um dia antes dele embarcar, porque 24, para os Estados Unidos, 2 dias antes, 24 horas antes do navio atracar no porto, todas as mercadorias que vão embarcar naquele navio têm que estar despachadas e liberadas. Então, 48 horas antes, ele diz assim: olha, eu teria para ir para o porto de Filadélfia 500 contêineres. Mas fiquei sabendo que desses 500 contêineres, só 80 estão no Porto de Santos despachados. Então, eu não vou escalar o Porto de Filadélfia. Se você desejar, eu posso carregar o seu container e descarregá-lo em Nova York. Ou você espera um próximo navio na semana que vem. Como você tem, correto, pessoas? Como que nós podemos dizer aqui? Você tem um tempo muito curto e na sua carta de crédito, por felicidade do destino, ela não estava dizendo Porto de Desembarque Filadélfia, porque se ela tivesse dizendo Porto de Desembarque Filadélfia, você não poderia entregá-lo em Nova York. Você teria que esperar o próximo navio. Estava escrito na carta de crédito, qualquer porto da costa leste, certo? Porque na hora você negociou foi uma coincidência. Estou falando por carta de crédito, né? Ou mesmo que você não vendeu por carta de crédito, suponhamos que você tenha vendido por outra condição de pagamento, e aí você é cobrança à vista e ele dizer assim, ó, pode ser o Porto de Filadélfia, mas pode ser outro porto da costa leste. Aí o armador falou, eu posso entregar em Nova York. Aí você fala, mas quando eu contei para você o porto de Nova York, apesar da distância ser até mais próxima de Cincinnati, Ohio, só pode ir por rodovia e o frete era mais caro. Aí o armador falou, não, como eu estou cancelando a escala de Filadélfia, eu mando via Nova York e de lá a diferença de custos, né, eu não vou cobrar de você, você vai pagar o mesmo frete. E aí, na hora, você está com tanta coisa na cabeça, fala, tudo bem, mas o que acontece? Chegou lá em Nova York para andar ali no estado, não é, gente? Ali a maior tonelagem são 20 toneladas dentro do container, e você tem 25. Vai ser a maior dor de cabeça que você vai ter que tirar a mercadoria do container, aí colocar como no caminhão normal sem container, para depois levar para o cliente. É complicado, né? E aí vai ter que fazer duas notas, vai ser meio complicado. Então, Estados Unidos, você sempre tem que verificar a lei da balança e o trajeto. Às vezes você não pode mudar. E também porque nós temos aqui, não é, os guindastes dos navios. E aí, a maioria dos navios, o guindaste do navio, ele consegue carregar 25 toneladas de carga no container, ou 26 no container de 40 pés, mais a tara do container, que é o peso do container se ele fosse vazio, 32 toneladas, não é? Exceções a gente tem para alguns países, por exemplo, a Suécia. Ela carrega alguns tipos de mercadorias, ela tem um container especial, que é 60 toneladas. Mas por quê? Vai da fábrica do exportador até o porto
via modal ferroviário e é um navio específico para aquele tipo de container, né? E como a gente explicou, o container eu posso estufá-lo, enchê-lo na fábrica do exportador ou no porto de embarque, e também eu posso desestufá-lo, desenchê-lo no porto de desembarque ou na fábrica do importador, correto, pessoas? Então, essa curiosidade que nós temos aqui da lei da balança, não é? E aqui a outra curiosidade, porque eu expliquei tudo isso, porque veja, na hora de todos os dados internacionais, não é? Aqui eu peguei aqui pelo a gente tá, o Equitate e um outro órgão internacional aqui, na hora deles dizerem quantos containers foram carregados no mundo, ele não vai dizer para você X número de containers de 20 pés, X número de containers de 40 pés. Como a tonelagem do 20 para o 40 é mais ou menos parecido, ele conta o 40 como fosse 20, e aí ele vai dizer aqui 183,16 teus, mas aqui já tem 40 e 60. Então, você vê que houve um aumento comparando 2023 com 2022 de 6,2%. E eu queria dar um destaque aqui, e pus errado ali, que são os maiores portos do mundo. O maior porto do mundo, por incrível que pareça, né? Xangai, Singapura, não é à toa que Singapura, não é? Tem o maior índice que nós mostramos para vocês. Ningbo, Shenzhen e Guangzhou. Todos esses portos ficam na China, correto, pessoas? Todos esses portos aqui ficam na China. Um outro dado que eu queria demonstrar para vocês é que eu posso marcar a mercadoria em containers. Então, podemos dizer que 80%, 85%, 80% das cargas movimentadas no mundo é via container. Mas nós temos mercadorias que vão carga solta. Aqui eu estou demonstrando, né, carregamento de bobinas de papel, e essas bobinas aqui podem ser carregadas no Porto de Santos. Seus colegas vão ver lá, não é, gente? No Porto de Santos, eles vão ver celulose, que é carregado dessa maneira também, ou no Porto de Paranaguá, que carregamos esses tipos de mercadoria, ou no Porto de Barra de Riacho, que fica lá no Espírito Santo, não é, gente? Então, esse tipo de mercadoria é carga solta. Soja, açúcar, milho, essas commodities que nós vendemos muitas, todas são carga solta. Por que carga solta? Porque este tipo de mercadoria, não é, tem um baixo valor agregado. E também, se for no container, o frete fica um pouco maior. E o volume é muito alto, os armadores de container não têm espaço disponível para carregar. Aqui, às vezes, vai no navio 100 mil, 200 mil toneladas de papel kraftline, 100 mil, 200 mil toneladas de celulose. Então, esses exportadores, eles já fazem contratos anuais, navios específicos para carregar, que vem uma vez ou duas vezes por mês, nos portos específicos, né? Às vezes em Paranaguá, Santos, aí pega a carga, por exemplo, de exportadores grandes como Klabin, que tem celulose e papel kraftline, depois vem em Santos e vai pegar a carga da Suzano, que é Klabin e Suzano são os maiores exportadores de celulose do nosso país, né? No mundiais, podemos dizer também, e carga da Eldorado aí, que o pessoal está vendo também. Então, ele vem para esses exportadores, quando eles vão contratar esses navios específicos, eles fazem uma negociação com o armador, mas ao mesmo tempo em conjunto, para ir nos mesmos armadores, né? Então, eles fazem os portos aqui, ou ele vem, pega Santos, depois vai para a Barra do Riacho, que lá também tem carga de vários exportadores, né? Que produzem esse tipo de produto, eles carregam e vão embora. Geralmente, esses produtos vão para a China e para o norte da Europa, e muitos desses produtos vão para os Estados Unidos, correto, pessoas? E os movimentos que a gente quis dizer aqui desses portos, eu falei aí que foram os principais em 2023, mas eu consegui aqui o movimento desses portos principais em 2024. O porto de Xangai, que é tido hoje como o maior porto em volume de contêineres, ele fica localizado na cidade, no rio do delta do rio Xangai, não é Yangai, desculpa, Yancanzé, e movimentou 47 milhões de contêineres em 2024. O que é muito fascinante, pessoas, né? É que eu, particularmente, estive lá em 2007, mas
tenho conhecidos e parente bem próximo que até agora está lá na China também, trabalha na parte de logística, né? Esses portos são totalmente diferentes dos nossos portos brasileiros. Você não vê mão de obra humana, é tudo tecnológico, né, gente? Tudo computadorizado e você não vê estivadores humanos andando nos portos como a gente vê aqui nos portos brasileiros. E aí a média de carregamento no Brasil cresceu bastante, mas eles carregam bem mais rápido os navios do que aqui o nosso país, não é? Depois nós temos aqui o porto de Ningbo, que também é no leste da China, na costa leste da China, na província de Zhejiang. É um dos maiores em tonelagem total movimentado, ultrapassando 1,2 bilhão de toneladas. E aí, pessoas, ele é forte em carga a granel, como a professora falou, né? Petróleo, minério, carvão e também recebe contêineres, não é? Esse porto Shenzhen, que também está no sul da China, próximo de Hong Kong também, fascinante o porto, né? Um dos maiores portos aqui de exportação da China. Movimentou produtos eletrônicos e manufaturados, não é, gente? E aqui sai bastante carga da Huel, Foxconn e BYD, os carros, né, da BYD, correto? E o porto de Guangzhou, que também fica aqui na província de Catão, mas fica no sul da China, na província de Guangdong, certo, gente? Ele é um hub para o comércio interno e internacional. Ô, professor, o que vem a ser um hub? Eu vou explicar. É assim, muitas vezes o navio ele não vai escalar todos os portos no Brasil, porque, por exemplo, se ele vem e vai escalar o Porto de Rio Grande para pegar carga para a China, depois ele passa no Porto de Itajaí pegar carga para a China, depois ele passa no Porto de Paranaguá e pegar carga para a China, ele vai demorar muito tempo, um exemplo, né? Na costa brasileira, no sul, nos portos sul e sudeste da costa brasileira, porque depois ele vai pegar em Santos. Aí o que que ele faz, né? Infelizmente, no nosso país não podemos fazer isso, porque Santos não é tão grande que possibilite isso, mas o que poderia ser feito? Se nós tivéssemos uma boa infraestrutura de modal ferroviário, que fosse assim, você pegava lá a mercadoria digamos aqui, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, e os três atingissem uma velocidade de 200 quilômetros por hora, que infelizmente no nosso país só atende 50 quilômetros por hora, 70, não é, gente? Poderíamos pegar todas as cargas para exportação, por exemplo, de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e concentrar no porto e trazer até Santos, concentrar no porto de Santos. Aí viria um grande navio, que também não tem essa infraestrutura no porto de Santos para receber mais de 200 mil toneladas, carregar no porto de Santos 200 mil toneladas, mais de 14 mil contêineres, ele viria e carregaria aqui no porto de Santos. Leva para o porto de Guangzhou, descarrega aqueles contêineres e de lá espalha para outros portos na China e para outros portos, por exemplo, ali perto da China. Mas para outros portos da China pode ir via modal ferroviário e ou cabotagem e pode também pegar e colocar em navios e ir para outros portos de países próximos da China. Então a gente diz que é um hub, não é? Então isso que a gente fala que é um hub interno, internacional. Esse porto, então, ele carrega containers e muitas cargas de granéis líquidos. Então, esse aqui peguei agora em 2024, né? Vem a fonte aqui que a gente pegou da UNCTAD. Então, pessoas, o modal que a gente diz marítimo, ele é o principal na logística internacional, porque a gente diz aqui, 90% das cargas que são vendidas no mundo, elas são transportadas via modal marítimo. Aí, depois, o resto a gente divide entre modal aéreo e modal rodoviário e ferroviário de cada país, não é? Então, a gente diz aqui, olha, 90% das mercadorias mundiais são transportadas por esse modal e ele tem um impacto direto, né? Inegável, que a gente diz aqui, na venda dos produtos, correto? Para o mercado externo. E aí, eu falei de armador, talvez as meninas que estão, não são da área, falam assim, mas que veio a ser armador? Armador é a empresa que tem os navios
e aí ela vende o espaço nesse navio para transportar as mercadorias dos exportadores e dos importadores, não é? Nós temos grandes armadores no mundo. Esses armadores que eu estou listando aqui, eu estou listando como carga em container, eles são os maiores de carga em container. Mas isto não quer dizer também que um desses armadores também tenha navios para oferecer para os exportadores e importadores carga solta, certo, pessoas? Mas carga e containers, o principal que a gente tem é o MSC, Mediterranean Shipping Company, o segundo, Maersk, certo? O terceiro, CMA-CGM. MSC, ele fica na Suíça, Maersk é dinamarquês, CMA-CGM é francês, COSCO Shipping, não é, gente? Ele é chinês e Hapag-Lloyd é alemão. Esses são os maiores armadores que a gente tem aqui operando no mundo. Por que eu destaquei aqui a MSC? Porque até 2022, o maior armador do mundo era o Maersk, ou Maersk, não é? E desde 2022, a MSC ultrapassou a Maersk, correto, pessoas? Mas o que é interessante é que, apesar deles serem concorrentes, eles também trabalham em cooperação, né? Há momentos, por exemplo, que se tem pouca carga para determinada rota de navios para a MSC escalar aquele porto, a gente chama que ele faz um co-share. Ela vai fechar, você vai ligar na MSC, vai reservar o espaço na MSC, mas às vezes tem pouca carga para tanto o navio da MSC como da Maersk vir aqui em Santos pegar e levar para a China. Um exemplo, que não é o caso, mas é o exemplo. Aí os dois fazem um co-share, porque aí uma semana vem um navio da Maersk que leva a carga da MSC e da Maersk para a China. A outra semana vem um navio da MSC e vai levar cargas da MSC e da Maersk para a China. Então a gente chama co-share, não é? E aqui são os principais armadores. Agora, em carga solta, nós temos um dado interessante, porque dependendo do tipo do seu produto, serão armadores específicos para aquele produto. Por exemplo, não é? No caso de papel e celulose, nós temos um dos principais armadores, o Westfalia aqui, né? Ou o Gearbox, que são maiores armadores para papel e celulose. Aí, por exemplo, carne, muita carne também vai, como mercadoria solta, se o lote é muito grande, é um outro armador, mas eles são específicos para aquele produto, certo? E nós temos também de grande valia o modal aéreo, porque ele, como a professora falou, ele é para cargas urgentes, geralmente eletrônicos, perecíveis, muito medicamento, mas vai muito medicamento via modal aéreo, não é? Em 2025, eles estão projetando, de acordo com a IATA, que é o principal órgão do modal aéreo, International Air Transportation Association, não é? Associação de Transporte Aéreo Internacional, eles estão prospectando para este ano um aumento de 0,8% em comparação ao ano de 2024, certo, pessoas? Eles estão aqui, 0,8%, eles estão aqui, e um aumento que a gente fala assim, todo o tráfego global, não é? Se for pensar em tudo, né, de modal aéreo e todos os modais, 5,5%. E aí ele diz assim que é uma projeção crescente de demanda, se você for vendo aí, né, por ano, estava vindo uma projeção de 6 a 10% do uso crescente de combustíveis sustentável. Então, eles estão dizendo que anualmente as companhias aéreas têm utilizado um combustível sustentável, e isso tem crescido de 6 a 10% ao ano. Vamos falar já já dos combustíveis sustentáveis, né? As principais tipos de cargas carregadas em 2024 pelo modal aéreo. Produtos farmacêuticos, medicamentos e vacinas, esse é o número um, são as principais cargas carregadas. Por quê, gente? Porque precisa de urgência, não é, gente? E ele é muito sensível a esses produtos aqui, não é? Depois nós temos produtos perecíveis, como alimentos frescos, flores, frutas exóticas, né? Que são cargas que demandam rapidez, tem controle de temperatura, correto? Depois nós temos eletrônicos, produtos de alto valor agregado, smartphones, computadores, componentes eletrônicos, não é? Porque também eles não são pesados. E é interessante
a aula aqui é curta, não dá para você ficar falando muito, eu já falei bastante até, né, gente, já mais de uma hora, mas é interessante você verificar que no modal aéreo, quando você vai pedir a cotação do frete, ele vai falar assim para vocês: eu queria que você me desse o comprimento, a altura, a largura e o peso da caixa. Aí tem toda uma fórmula para você multiplicar o comprimento, a altura, a largura e divide lá por um coeficiente que eles dão. Se nesse coeficiente der, o peso da caixa são 100 quilos, der o coeficiente 200, significa que você tem mais volume do que peso. Aí você vai pagar pelo volume. Se der menor, você vai pagar pelo peso e paga por quilo. Então, mercadoria pesada não dá, mercadoria muito volumosa fica muito cara no modal aéreo, não é? Peças de reposição, mercadoria expressas, principalmente comércio eletrônico, não é, gente? E mercadorias especiais. Vem muito, a gente diz aqui, né, animais vivos, obras de arte e algumas cargas perigosas, dependendo aí das regulamentações específicas. Gente, caminhando para o final aqui, desafios da logística internacional. Então, nós ainda temos alguma burocracia em muitos países, não é? Burocracias aduaneiras, que a gente diz entre países, não é, gente? E regulamentações internacionais. Nós temos aqui bastante riscos operacionais, porque hoje a gente tem fatores climáticos, muito terremoto, muito tsunami, e às vezes, né, tem que mudar a rota. A gente diz a estabilidade geopolítica, correto? E crises, a gente fala que globais, e muitas vezes o navio está fazendo determinada rota e, devido a guerras, ele tem que desviar a rota, não pode parar naquele país, não é, gente? Então, ele interrompe a rota ou tem que desviar e ir para outro lugar, e aí o prazo de entrega vai ficar não muito bom, né, para o cliente. E nós temos aqui um problema que parece bom, mas não é bom, que é a tecnologia de avançada. Por quê? Cada vez mais os portos, os navios precisam de sistemas integrados para a rastreabilidade do navio em tempo real, não é, gente? Gestão de inventário do exportador do importador e várias coordenações aqui de todos os agentes que a gente diz, é alfândega, é armador, é transportador, não é? Então, o que que fala assim, professora, mas é um desafio, gente? É um desafio. Por que que a gente diz aqui, não é? Nós temos, então, nos países em desenvolvimento, eles não têm muito dinheiro para fazer toda essa modernização. Então, eles têm falta de incentivos fiscais, não é? Ou não tem dinheiro para fazer essa modernização. Pequenas empresas exportadoras, às vezes, também têm dificuldades para implementar, a gente diz aqui, não é? Os padrões tecnológicos exigidos pelo mercado internacional. E também a gente fala que a tecnologia, como a internet das coisas, não é? O sistema que a gente fala ERP globais, a inteligência artificial, o blockchain, também demandam para as empresas grandes investimentos, não é, gente? E nem sempre ela para integrar os dados, elas têm esse dinheiro para fazer todos estes investimentos. Então, nós temos aqui esse problema sério que a gente fala aqui com relação à tecnologia da informação. E também, em alguns países, a gente fala mão de obra qualificada e a desigualdade que a gente fala tecnológica entre países, né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem na logística internacional. E as tendências de inovações tecnológicas? A digitalização avançada, que vocês veem aí que o blockchain, não é, gente? Ele garante a transparência e segurança nas transações, eliminando intermediários e reduzindo, a gente diz, fraudes de dados, não é? Na logística. E também nós temos aqui a automação inteligente, como eu falei para vocês, robôs, a inteligência artificial está revolucionando os portos. Nossa, mas é muito sim, fascinante você chegar nos portos, em geral aqui, né, Estados Unidos, europeus, mas principalmente os portos chineses. Portos chineses, assim, você fala, é outro mundo. Eu não acredito tudo que está acontecendo aqui. Você não vê.
o ser humano, óbvio, ele está lá gerenciando dentro de um determinado ponto específico no porto, mas o resto é robô, tudo automatizado, não é? Então, a gente diz aqui, os centros de distribuição e os portos, né, todos automatizados, aumentando a velocidade e a precisão logísticas. E também um outro ponto importante que a gente tem aqui, que é a sustentabilidade verde, que a gente fala que são transportes ecológicos e redução, que a gente diz aqui, não é? A gente diz da pegada de carbono. E até peguei aqui alguns dados interessantes, gente, que desse que a gente fala dos transportes ecológicos, né? Que, olha só, os dados aqui. A gente tem muitos armadores que eles já estão modificando, a gente diz aqui, a, a- o tipo de combustível que eles estão colocando nos seus navios. Então, eles já estão modificando o tipo de combustível que eles estão colocando nos seus navios. Então, só um exemplo que eu peguei aqui, os navios da Maersk, eles já estão, a partir de 2022, 2023, utilizando metanol verde. E alguns navios já estão usando o GNL, né, um gás diferenciado como combustível no seu navio, correto, pessoas? Muitas também, a gente diz, companhias aéreas também já estão com metas de modificar o tipo de combustível que colocam, não é, para nos aviões. Alguns armazéns, como o caso das empresas da DHL, que é o maior operador logístico do mundo, e Green Warehouses, já estão utilizando energia solar, não é? Embalagens recicláveis. Outro dado interessante também, tanto a gente fala a DHL e outros, a gente fala operadores logísticos, já estão utilizando caminhões elétricos ou híbridos para otimização de rotas, não é, pessoas? E também nós temos aqui, que a gente fala, não é? Rastreamento e planejamento de rotas inteligentes, não é? Através de menos, a gente diz assim, usando a gente diz combustível mais sustentável, mas a gente diz aqui é melhor, não é? E quando a gente tem aqui uma tecnologia que está muito mais sofisticada, a gente vai ter o rastreamento de todos os modais de transportes e menos erros operacionais, não é? Com isso, a gente está verificando que são grandes desafios que todos os participantes da logística internacional têm. Conclusão: o futuro da logística internacional. Então, a gente diz que a globalização, ela exige uma inovação, não é? Da, a todo momento, aqui a gente diz aqui, de todos os participantes da logística internacional. E são muitas mudanças, e todos esses participantes integrantes da logística internacional mundial, eles têm que se adaptar a essas mudanças, não é, gente? Criando oportunidades para essas empresas e para, a gente diz, o cliente, não é? E aí, isso vai ser um diferencial competitivo, porque através de uma logística sustentável, uma logística digital, nós vamos verificar que todos ganharão. Os desafios são grandes, né? Mas todos ganharão com a gente diz com esses avanços, né? Que vai ser um diferencial competitivo para as empresas que fazem o transporte e para os exportadores e importadores. E também os investimentos, não só em tecnologia, pessoas, mas em infraestrutura. Nosso país está precisando urgentemente, não é? Melhorar a infraestrutura dos portos, melhorar a infraestrutura das rodovias, principalmente nas estradas do Norte e Nordeste, e investir fortemente, mais fortemente em ferrovia e cabotagem. Cabotagem, nós temos 8.500 quilômetros de costas navegáveis. É só colocar o navio, a gente diz, né? A estrada está pronta, mas nós temos uma precária infraestrutura nos portos. Só para você ter uma ideia, um dos principais portos que nós temos no nosso país aqui, que são assim fantásticos, não é? É o porto de Pecém, mas ele fica lá na cidade que a gente fala, não é de Pernambuco, né? Da cidade de Recife, no estado de Pernambuco, e depois nós temos o porto aqui que a gente fala, peraí, não, Suape, e o porto de Suape que fica na cidade de Recife, Pernambuco, e o porto de Pecém fica na cidade de Fortaleza, no Ceará.
São portos assim maravilhosos. Precisávamos desses portos aqui no sul do nosso país. Infelizmente, não temos portos como esse no sul do nosso país. E terminando aqui, gostaria de dizer assim: logística internacional, o pulmão do comércio global. Por quê, pessoas? Porque move trilhões de dólares, conectando produtores e consumidores, exportadores e importadores até chegar no cliente final, né? Onde milhões de contêineres levam sonhos, porque muitas vezes, não é? Hoje, quando a gente fala aí com o comércio eletrônico, você entra lá e você fala, é esse produto que eu quero e você pode comprar, né? Leva sonhos, leva necessidades, vacinas, remédios, não é? E oportunidades, novos produtos, não é, gente? Através dos oceanos, correto? Então a gente fala sonhos também que pode vir carros e outros produtos de alto valor agregado através do modal marítimo e também, né, através da logística internacional. E construindo pontes invisíveis entre culturas, economias e através de uma rede complexa de eficiência e inovação, não é? Então, aqui nós demos para vocês, espero que vocês tenham aproveitado um pouco aqui o que vem a ser a logística internacional. Pro, eu tenho uma dúvida, se eu Pois puder. não. Desculpa, esqueci de dizer, né? Estou aqui para as perguntas. Legal, primeiro eu gostaria de agradecer a capacitação, foi bem didático, assim, o conteúdo é muito bom, então muito obrigada. E a minha dúvida é mais relacionada à administração de empresas, assim. Se existe algum business case que você queira compartilhar sobre empresas de logística nacional que querem talvez explorar a logística internacional. Existe essa possibilidade? Ou não, cada uma deveria ficar no seu nicho? E se existem meios para isso que vocês, professores, indicam? Peraí, Bom, essa é a minha pergunta. deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você quer saber se existem algumas empresas que estão abertas para nossas universidades para a gente fazer cases, é isso? Não, eu Não. queria que você compartilhasse alguma experiência que você saiba de alguma empresa que atuava em logística nacional e abriu esse meio para logística Ah, internacional também. ó, vou falar para você, né? Isso aqui você vai falar, mas eu trabalhei muitos anos numa empresa, não é? Que hoje é um dos maiores exportadores de papel celulose do mundo. A gente atuava só no mercado nacional e foi, assim, uma evolução muito grande para o mercado internacional, porque quando ela começou a fazer, a gente diz aqui, a logística internacional, até brinco, né? Nós não tínhamos aqui faculdades que explicasse para a gente como fazer toda a transação e também venda e compra e também como negociar com os armadores. A gente só tinha um curso aqui que era do governo, da Funsex, né? Então, primeiro a gente aprendia com as a gente de trade companies e depois a gente ia crescendo. Então, hoje, esse daí é um caso grande na empresa Klabin, mas hoje existem muitas empresas que eu não tenho aqui de assim, pequenas, né? Mas muitas grandes empresas que elas eram até 1980, 84, somente atuavam no mercado nacional e depois elas foram crescendo e não foi assim fácil. E hoje são grandes exportadores internacionais, né? Eu atuei muito mais, a meus 30 anos de executivo, foi no papel e celulose. Então, eu vivenciei a Klabin, vivenciei trabalhei também na Suzano, né? Toda essa transformação. Mas hoje assim, podemos dizer, vamos dizer, casos de também empresas de calçados que tiveram sucesso aí, não é? A Arezzo está aí, casos de empresas que também pequenas, que estão indo para a área de mercado internacional, que é o Chocolates Dengo, que agora também tem uma unidade lá em Paris, então também está fazendo toda a sua logística internacional. Quer dizer, tem inúmeros casos, mas assim, bem assim de cabeça que eu posso dizer para vocês, são esses aqui. Te peguei de surpresa, né, Pro? Mas Não é porque. Pode falar. eu queria saber também se existe, tipo, uma empresa que atua somente com logística nacional, ou seja, as empresas de indústria, enfim, é, contratam ela para logística, então a logística é terceirizada, e aí ela pode expandir para uma logística internacional, entendeu? Só Não, com mas essa parte de logística e não
com a produção em si? Então, deixa eu te explicar para vocês. Agora eu entendi sua pergunta. É assim, no mercado externo, geralmente, né, tanto no interno como externo, as empresas que vendem e compram, né, produtos no mercado interno ou externo, ela produz o produto e vende. Ela não tem transportadora, ela não tem, nem pode, né, ter concessionária ferroviária, mas ela não tem seus próprios caminhões e também tudo é terceirizado. Por quê? A transportadora, o nicho dela é vender o modal de transporte rodoviário para pegar a mercadoria e levar de um ponto ao outro. As concessionárias ferroviárias do nosso país são concessões que o governo deu para empresas privadas fazerem o transporte ferroviário, elas são só desse modal. E os armadores, eles só trabalham, a gente diz, não é, no transporte, a gente diz das mercadorias ou em container ou carga solta. Dificilmente você vai encontrar uma empresa que também é dona de um navio, não sei se é certo sua pergunta, ou que é dona de uma transportadora, certo? E aí elas já são criadas para fazer transporte desses modais, entendeu? E tem, aí sim, empresas como a DHL, DSV, que aí são operadores logísticos. Eles são empresas, aí eu vou explicar para vocês o que eles fazem. Eles são umas empresas assim, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui de uma empresa, só um exemplo, tá? Que é um exemplo hipotético. Suponhamos que a Cacau Show, de repente, desejasse exportar muitos produtos para o exterior. Mas ela fala assim: olha, eu tenho a expertise de vender a mercadoria, mas eu não tenho toda a expertise de logística. Então, ela vai e terceiriza toda a sua área de comércio exterior com a DHL. Aí, o que a DHL vai fazer? Vai entrar lá dentro da Cacau Show e vai verificar a produção, como vende, e ela vai fazer toda a parte estratégica de como a Cacau Show vai tirar a mercadoria da fábrica dela e levar até o porto. A DHL vai ser a responsável de contratar o navio do porto de embarque até o porto de desembarque e também responsável de entregar até a casa do cliente, se o Incoterms quiser entregar até a casa do cliente. Aí o que acontece? A Cacau Show terceirizou toda essa área com um operador logístico. Esse operador logístico é que vai fazer toda a parte de logística para a Cacau Show. Então, a gente tem hoje grandes, né? Tem a DHL, tem a DSV, mas todos, a maioria dos operadores logísticos que nós temos aqui no Brasil, eles não são 100% brasileiros, não, eles são internacionais. Deu para entender? Eu não sei se eu expliquei direitinho o que você queria. Sim, explicou. Muito obrigada. Pronto. Mas era isso mesmo? Sim, Ou você... eu queria entender essa dinâmica de logística nacional e logística internacional, porque eu não conheço realmente empresas que atuam nos dois ramos. E eu queria entender se existe essa possibilidade, mas você explicou muito bem. Não, Muito assim, obrigada. geralmente a transportadora que trabalha. Mas também tem um problema, né? Eu esqueci de falar assim. A transportadora que trabalha no mercado interno, ela só pode trabalhar no mercado interno e levar cargas da fábrica do exportador até o Porto de Santos, certo? Aí o armador, ele já vai ter toda uma regulamentação, uma legislação para trabalhar no mercado externo como armador. Então, foi boa a sua pergunta, vou explicar para vocês. Por exemplo, se você quiser mandar uma mercadoria de São Paulo para Buenos Aires, aí você liga para uma transportadora. Aquela transportadora que vai levar, certo, sua mercadoria, o caminhão daquela transportadora, ele não trabalha aqui no Brasil, porque ele vai ter que ter uma licença, que a gente diz que o termo chama-se permisso, né? Uma permissão. A transportadora vai pegar uma frota dela de caminhões e vai aqui na Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é que manda aqui, não é? No modal rodoviário e ferroviário, e vai pedir uma licença obrigatória para aquele número de caminhões, carreta e cavalo, o caminhão completo, para fazer o transporte Brasil, Argentina. Aí ela ganhou a licença obrigatória aqui, ela vai com essa licença no órgão responsável na Argentina e vai pegar uma licença complementar para fazer o transporte Argentina-Brasil. Então, ela vai sair daqui e para a Argentina e volta da Argentina para o Brasil com essa licença que a gente chama permisso. Suponhamos que ela leva a mercadoria até Mendoza. Mendoza é uma cidade na Argentina que está com divisa no Chile. Aí ela fala assim:
Olha, eu trouxe até Mendonça, mas eu estou voltando vazio da Argentina para São Paulo. E eu sei que tem carga do Chile para São Paulo. Essa transportadora vai pegar esses 10 caminhões, vai entrar de novo na NTT e vai pedir uma licença obrigatória, um permisso. Brasil, Chile. Vai pegar a documentação, vai no órgão responsável do Chile e vai pegar uma licença que complementar. Chile, Brasil. E aí ela pode sair do Brasil e ir até a Argentina, como aquele caminhão também tem a permissão para entrar no Chile, sair de lá e no Chile, que é a 200 quilômetros de Mendoza, carregar uma mercadoria e voltar para o Brasil. E a mesma coisa as transportadoras argentinas têm que fazer, tem que ter um permisso. Argentina, Brasil, Brasil, Argentina, um permisso à chilena. Brasil, Chile, Chile, Brasil. Então, tem várias regulamentações, e não é assim tão fácil você tramitar no mercado internacional. Deu para entender? Oi? Sim, sim, sim. É. É que assim, eu dei um resumo, mas assim, são muitas coisas, muitas peculiaridades. Aí ficaria aqui quase 5 horas com vocês. Pro, muito obrigada pela capacitação. Eu tenho duas dúvidas. Pois não. Primeiro, quem seria o dono dos containers? E segundo, eu trabalho com comércio exterior na parte do modal marítimo. E eu vejo quão é moroso lidar com os armadores em questão de rolagem, custos extras. Eu queria saber se tem algum órgão que fiscaliza o trabalho deles, porque, sendo ou não, os exportadores dependem muito deles. É eles que fazem tudo. Então, tem algum custo extra, alguma rolagem que acontece, eles querem colocar a culpa ou no terminal de embarque, que automaticamente vai ser um custo da gente. E como você disse que a gente sempre tenta prestar um serviço bom de logística para o nosso cliente, eu queria saber se tem algum órgão que fiscaliza os armadores em si. Não tem. Primeira questão, não tem, né? Assim, um órgão aqui no brasileiro que fiscaliza. Porque eu vou dizer para vocês assim, tem as regras de como ele chega no porto, como ele tem que atracar, as taxas que ele tem que pagar. Mas aí você fala, por que não tem? Eu vou lhe dizer por quê. Porque aqui, entre armador, exportador e importador, eu vou dizer para você, é um imbróglio. Porque, assim, há momentos que o exportador deixa o armador na mão e ele vai embora com o navio vazio, certo, pessoas? E depende aí de como você fechou ou fez a contratação do container, você fez a reserva de praça e depois, por algum motivo, você não embarcou e ele ficou com aquele buraco do navio. E ele, principalmente carga em container, ele não te cobra um frete morto, que a gente fala, né? Aí ele teve um prejuízo. E há momentos que ele tem excesso de carga, e aí ele está com excesso de carga porque o navio passado ou retrasado, né? Passou e foi ficando com buraco, então ele fez um overbooking, ele ficou com excesso de carga. E aí ele vai ter que verificar qual cliente ele vai ter que atender primeiro, e é uma coisa interessante, eles não são, eu não estou defendendo eles, né? Eles não são assim, vou atender esse que é grande e deixar aquele que é pequeno. Ele vai olhando lá, tá rolando a carga, esse aqui já rolou uma semana, esse aqui já rolou duas, quem é que ele vai atender primeiro? Então, essa guerra aí já existe há mais que eu atuei, ó, só eu, mais de 30 anos na área, e isso acontece, certo? Não tem jeito, porque, olha, mesmo no carga solta, que o navio às vezes vem para buscar 200 mil toneladas, lá tem uma cláusula que, por exemplo, até você, um mês antes você diz, eu vou carregar X toneladas. 20 dias antes você diz, eu vou carregar X toneladas. Até 20 dias antes você pode declinar a tonelagem para ele colocar outra no lugar. Mas se depois de 20 dias você bater o martelo, no caso do carga solta, se ele chegar no porto e não tiver aquela tonelagem, você tem que pagar 50 a 60% do frete, a gente chama frete morto, da carga que você deixou de carregar. Mas mesmo assim, não é tão fácil assim, não. O armador sofre para receber esse dinheiro, você entendeu? Então, é uma guerra que uma hora ele te deixa na mão, outra hora você exportador, importador, deixa na mão e não tem ninguém que regulamenta. E muitas vezes, não é? Nós, exportadores, a gente é tanta coisa na cabeça que a gente, como é que eu digo, exportador, ou um despachante, ou a gente chama um transitário de carga, muitas vezes você puxou o container para carregar na sua fábrica
eles dão 7 dias livres para você pegar o container do porto, trazer até sua fábrica, estufar o container e devolver. Ele pegou esse container e deixou lá na fábrica e, de repente, não vai, por algum motivo, carregar naquele navio e passou o prazo dele entregar no porto nos 7 dias livres, aí ele vai pagar, cobrar, a gente diz, né, estadia ou demurrage, correto? E muitos exportadores também mandam lá para o porto de destino e o importador tem 7 dias para pegar aquele container, nacionalizar e depois devolver ele vazio no porto. E tem importador que deixa lá 15 dias, 30 dias. Aí o armador fica falando com o importador não vai retirar. Aí o armador volta para você, exportador, e fala: Ó, o seu cliente lá não quer retirar. Aí você volta para o cliente fala: Ah, mas ele está me cobrando 5 mil dólares, eu não tenho. Aí você vai, volta com o armador aqui, negocia por 3 mil, para ver se ele paga, se ele retira. Então, é muita coisa que está envolvida aí, não é? E aí, uma hora um ganha, outro perde. Agora, com relação à sua questão, os containers, né? Os containers, eles pertencem aos armadores. O container pode ser próprio, o armador é dele, a frota própria dele, ou o container pode ser alugado. O armador vai alugar de uma empresa que produz containers e vai ficar sob posse dele por 1 ano, 6 meses, 2 meses, mas os containers pertencem aos armadores. E uma coisa interessante, quem faz comércio exterior, né? Toda mercadoria, quando ela entra no nosso país, não é? Ela tem que passar pela aduana, fiscalização. Como a gente vai para o exterior, volta, tem que passar pela aduana. Toda mercadoria passa pela aduana, né? As mercadorias que você comprou, ela entrou no país definitivo. Ah, sei lá, vamos aqui dizer, a BYD comprou X números de carros, né? Ela trouxe, ela nacionalizou para vender aqui no nosso país. Mas existem mercadorias que a gente traz para admissão temporária, que vem a ser, por exemplo, corrida Fórmula 1. Os carros que vêm do exterior, eles entram como admissão temporária. Eles vão participar da corrida aqui do Brasil e depois vão voltar como, não é? Importação temporária ali que a gente manda para outro país. O container, quando ele entra dentro do nosso país, ele entra como a gente fala admissão temporária, porque o container é uma carga do armador. Então, ele entra, vai ter que ter todo um processo de admissão aqui dentro do país, ele vai para um importador, se ele veio cheio de mercadoria, o importador descarrega o container, volta para o porto, o armador lava o container, limpa o container e depois vai dar aquele container para o exportador mandar uma mercadoria, certo? Aí ele vai sair da admissão temporária. Mas eles pertencem aos armadores, ele tem um chipzinho dentro dele para saber quanto tempo ele está parado no porto vazio, quanto tempo ficou em poder do exportador, quanto tempo ficou durante lá o trânsito do navio e depois na mão do importador. E o armador, ele é rigoroso realmente nessas estadias. Há momentos que eles erraram, mas há momentos que é o exportador e importador. Mas não existe um órgão de controle para essa multa, não. Sim, obrigada, Pro. Assim, a sua pergunta foi pertinente para terminar aqui, porque mesmo no modal rodoviário interno aqui no nosso país, existe uma lei que se por exemplo, a empresa que contratou a transportadora excedeu o tempo lá que ela disse que ia carregar, ela tem que pagar, a gente diz, não é, uma estadia para a transportadora. Existe a lei, às vezes está até no contrato, mas a transportadora sofre para receber. Então, é muito complicado. Talvez nos outros países tenham, mas no nosso não tem, não. Outra pergunta? Eu não estou ouvindo. Ô, Zilda, tá sem. Oi, gente. A Zilda tá falando, eu não tô ouvindo. Professora Zilda, eu acho que o seu microfone está desativado. É, tá com Bom, problema. O microfone dela tá com problema. eu acho que não temos mais dúvidas, então eu vou estar realizando o encerramento. Eu quero agradecer muito a professora Esther por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente no sábado, realizar toda essa apresentação cheia de informações, novos conhecimentos, para quem já não tinha um conhecimento inicial de comércio exterior. Foi muito válido. E quero agradecer também a professora Zilda,
está sempre por aqui, nos ajudando, sempre dando empurrãozinho para conseguir alguma capacitação, um novo professor. E agradecer também a todo mundo que cedeu o seu horário de sábado para estar aqui com a gente na capacitação. Foi um momento muito legal, cheio de conhecimento, e foi o segundo do ano e a gente espera que tenhamos mais. Então é isso. Muito obrigada, pessoal. Um bom final de semana.